Caríssimos irmãos, abençoados aqueles que se reúnem para um momento de prece. É preciso que a alta sensibilidade da humanidade ela seja evocada, desenvolvida e colocada à prova mesmo em todas as grandes agruras. Falam da pobreza, a pobreza da matéria é triste, sem dúvida, mas a pobreza do espírito, esta sim, é muito maior, porque dela advém consequências, advém uma série de males que se introduzem na sociedade humana, degradando-a, transformando-a simplesmente uma arma perigosa, uma adaga pronta para estar sendo levantada contra todos os seres. É preciso que haja muita paz. É preciso que haja muito amor, porque somente o amor é que levará ao homem a harmonia perfeita. O homem precisa despertar constantemente, coloca suas ideias, suas ambições acima dos valores reais do espírito. Vivemos, pois, meus caríssimos irmãos, é a degradação, é o sofrimento. Falam tanto do sofrimento kármico, como se o nosso Pai castigasse aqueles que erram, aqueles que pecam. Mas o sofrimento que existe na matéria é proporcionado pela ignorância dos seres humanos. Vós próprios é que buscais o sofrimento de uma forma ou de outra, não deixando ainda esses resquícios do mundo animal. Favoreceis plenamente toda a força negativa para que ela se apresente sempre em todos os lugares, em todas as partes. Como é bom nós adotarmos o Evangelho, lermos sobre os bons espíritos e suas experiências, adotarmos a benevolência como a nossa arma para conseguirmos alcançar a majestade do Senhor. Do que adianta a prece quando o coração está envolto no ódio, no rancor das más ideias?
achais e sereis perdoados e aliviados dessa onda negativa que causastes a vós mesmos. Olheis, pensar que nosso Pai é que irá ajudá-los e Ele evitará tais acontecimentos. Aí está a falta de raciocínio, de ponderação, é que leva a maioria dos seres humanos a efetuar grandes desafios. Por que Caim matou Abel? Quando nós temos essas imagens dos séculos anteriores, vemos como um ato simples de inveja e de crueldade. Mas nos esquecemos de avaliar a grandiosidade ou tamanho ínfimo das forças espirituais existentes em cada um. Achais que porventura o mestre ditou um assassinato tão cruel? Não. O nosso Pai é amor. Ele criou toda a natureza no esplendor, na majestade do seu amor. Inserou-a em cores, em sons, em perfumes, e deu-a a vós, para que nela pudesses demonstrar aonde podereis chegar. Apontareis os crimes como sendo os causadores do exílio daqueles que vieram a princípio. Também é um grande erro. A criação perfeita deu qualidade a todos para que pudessem viver. É claro que existem leis cósmicas supremas e elas são exatas, são inexoráveis na sua execução. Mas as leis também refletem justamente as ambições dos homens. E isto se configura em toda essa cegueira da vossa justiça. Proclamais homens como juízes, outros como defensores, e assim achais que é uma solução para os problemas da vossa sociedade. A diferença entre o criminoso e a vítima é que ambos, por mal das forças inferiores, eles deram proporcionalidade para que se defrontassem e exibissem justamente o poder do mais forte. Aí manifesta-se o animal, a fera. Porém, aos olhos do Pai, não existem criminosos ou vítimas. Existem justamente aqueles que precisavam ser burlados, que precisavam adquirir brilho
na sua inteligência, e com isto poderem se transformar em seres aptos a fornecer à sociedade humana o melhor possível. A miséria, ela é a consequência da ignorância humana. Portanto, não vamos pensar que a minoramos dando pão àquele que pede quando tem fome, dando agasalho para aquele que pede quando tem fome. A miséria é um mal terrível que está inserido nos seres humanos, e ela se manifesta em uma série de causas que justificam habitar nela o sofrimento, a amargura, a desesperança. Mas, se levarmos a fé, se levarmos a palavra de Deus a esses inocentes, se o considerarmos a amar, a trabalhar em função do amor, eles irão crescendo e saberão entender que o pão que come não precisa ser dado conquanto que trabalhando, removendo a terra, tenham o suficiente para a sua subsistência. Mas a par disto, existem as feras, os possuídos, os homens de coração de pedra, que promulgam leis e não as executam, que tiram um pouco de quem nada tem para justificar riquezas acumuladas e com isso se destacar na sociedade humana. Como é triste ver tudo isso. Como é triste vermos uma nação como esta, o Brasil, tão rica, tão poderosa, um potencial de energias fantásticas, ter tanto sofrimento, ter tanta mentira, tanta injúria, tanta calúnia, tanta ambição, tanta maldade nos grandes poderes. Aí está, nesta mensagem, aquilo que justifica a minha presença, porque sendo o brasileiro, tendo nascido com a graça do Senhor, tanto sofrimento passei nas mãos daquela que me criava. Eu não deixei um só momento de orar por minha mãe e vê-la como um anjo de luz, e ela ditar-me uma missão fantástica, sem que eu soubesse sequer uma letra. Passei a ver um do mundo dos olhos do Espírito, mesmo porque eu sabia que um dia os olhos da minha carne deixariam de ver, e assim, caríssimos irmãos, eu trabalhei isso que pude humildemente, rodeado por irmãos bons
e outros que nunca foram aqueles que poderiam prestar realmente uma missão sacrossanta como a nossa. Nunca me importei com palácios, um banco tosco, mas sempre para mim melhor assento. Na humildade eu reconheci a falta de esperança e comecei a trabalhar no sentido de acalentar a todos com carinho, com amor. E não bastasse isso, agraciado por essa luz divina, e lancei através das minhas mãos escritos que se espalharam pelo mundo. Quais os resultados? Nunca poderei saber, tenho certeza, porém, de que todas as minhas palavras, os meus escritos, levaram amor a toda parte. Amei e continuo amando. O nosso Pai nos ama a todos. Louvados sejais. Continuai essa vossa obra. Não venhais medir o progresso do vosso trabalho com a falsidade, nem com a quantidade. Lembramos que uma pequena semente de um fruto é bastante para erguer uma frondosa árvore. Que vós sois sementinhas plantadas no jardim fértil, numa terra sagrada, e estáis crescendo. Sois árvores, outros ainda arbustos, mas façamos disto a grande alegria, a grande satisfação de vermos que não deixamos ao nosso redor o terreno ficar árido, mas bem cultivado, como um oásis, aonde desesperançados, sofredores, amigos ou inimigos, por certo, um dia virão buscar. Que a palavra do Senhor seja vossa ferramenta. Boa noite a todos vós, meus caríssimos e amados irmãos. Boa noite para todos vós, meus amados filhos. Estou emocionado. Eu procurei presenteá-los e consegui, fazendo esse irmão tão fervoroso, tão companheiro, que demonstrou a espiritualidade em toda a sua força, sua pujança, em tantas e tantas situações. Acho que não preciso falar com vossos filhos e dizer quem esteve conversando com você. Exatamente, foi Chico Xavier. Não poderia deixar de ser. Ele hoje parece um jovem, aliás, ele transborda em energia e age como estava agindo na sua pujança de juventude com todos
aqueles que rodeavam. Falar de suas obras magníficas torna-se desnecessário, porque todos vós já deveis ter conhecimento do que foi esse irmão tão querido e que continua trabalhando pela espiritualidade, dedicando um amor grande a todos e vindo me procurar. Ele, com muita humildade, pediu a mim licença para vir a esses trabalhos, e se ele era merecedor, assim, para estar convosco. Imagina, como não poderia deixar de ser. Tanta coisa maravilhosa ele fez. Não é preciso falar e nem tecer encontros em torno dessa personagem, que tem muito mais valor do que as personagens históricas que estão inseridas nos livros de cultura, demonstrando que foram guerreiros, que foram reis, que, enfim, é para ver com nossos filhos que a história verdadeira é esta, a história ligada ao livro do nosso Pai, o nosso amado Mestre. Esse Jesus Cristo veio a este mundo envolto em tanta humildade, tendo nascido numa manjedoura. Não era de se estranhar que um simples homem que na realidade não tinha favorecimento materno, porque sua mãe já havia desencarnado há algum tempo, foi cuidado por uma irmã que o maltratava, que não o reconhecia, enfim, teve um sofrimento enorme, mas ele conseguiu superar tudo isso. E eu fico muito contente, muito feliz de tê-lo aqui ao nosso lado, nos nossos trabalhos. É uma ajuda muito grande. Eu, sinceramente, eu não esperava receber tamanho regalo, tamanho presente como esse, tendo ao meu lado, na nossa casa, esse irmão que tantas coisas fez e continua fazendo. Ficou contente, Dom Clotilde? É emocionante, não é? Com certeza. A unidade espiritual, é emocionante. nos presentear com todo esse cabedal de conhecimento é algo. Tanta gente gostaria de estar aqui, como pode estar, ouvindo o nosso irmão Chico Xavier falando, e a sua singeleza, porque ele continua sutil. Ele não modificou um milímetro naquilo o que expressava, suas palavras favoreciam o entendimento de todos e continuam favorecendo. Com clareza ele demonstra os caminhos. Né? Demonstra, ele sabe, ele estuda, ele continua vendo. Eu não quero saber como ele está engastado nessa luta neste Brasil, porque para ele o Brasil continuará sendo sempre o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então ele se dedica e continua movimentando valores aqui e acolá para que haja um bom senso, um equilíbrio, um estado perfeito, onde se possa viver feliz. Aqueles que menos possuem podem ser felizes, podem ter a base do seu sustento livremente. Os mais poderosos podem ser poderosos, mas saberão e devem olhar os valores que têm nas mãos e distribuí-los equitativamente para que haja uma luta sadia, um trabalho onde todos se dediquem. Não vamos nunca olhar um engenheiro com supremacia, aquele lavrador que com uma enxada cava a terra.
cada um no seu potencial. Todos estão dentro daquela ética, daquele equilíbrio, daquela condução fantástica feita, como disse nosso irmão Chico Xavier, pelo nosso Pai Onipotente. O equilíbrio da criação. É preciso que o homem, então, se dedique a entender a criação principalmente. Amar os animais, amar as florestas, os rios. E quando falo amar, é claro, preservar. E tudo isto transbordará em perfumes, em flores, em frutos, em terras férteis, enfim. É muito bom, muito lindo tudo isto. Eu estou convosco hoje aqui, bondosos filhos, e com uma porção de companheiros, a nossa irmã Conceição, nosso irmão Leonardo, a nossa irmã Neuza estão aqui presentes. Quem mais? A irmã Cláudia, que está aqui hoje presente também, trazendo. Sim, né? Muito bem. Não vou oportunidade de falar isso. Temos aqui quem mais? A nossa irmã Jandira. Onde ele está? Está aqui. O irmão Rafael. Eu gostaria de dizer, e aquele que foi o vosso filho, onde é que está? É? Ela disse que talvez esteja aqui distante, mas está vendo tudo. Não teve coragem de ficar próximo, está vendo a distância. É bom. É você não, dona. É bom porque a distância também nós conseguimos enxergar algumas coisas. Isso é muito bom. Então, eu não vou estar enumerando aqueles que aqui estão. Há uma enormidade. E todos eles, é claro, não vão atrás, mas o pensamento humano que está retido a essa época, portanto, dentro de 3 dias estamos com os finados, um dia dedicado a todos aqueles que partiram. Então, esses espíritos, eles têm ainda aquela ligação material de procurar ver se são lembrados, se são louvados e tudo isso. São assim, eu posso confirmar que todas as preces que aqui são feitas são dedicadas a vós. E não é somente no dia de finados, meus companheiros, meus irmãos. É em todo o trabalho que nós exaurimos aqui energias e luz para que vós possais dar passos seguros e caminhar em direção ao mundo de luz e de verdade. Bem, eu vou ficar aqui até o final dos trabalhos. Até mais logo. Boa noite a todos vós, companheiros. Boa noite para todos. Que a paz do Senhor esteja nesta casa. Pelo que vejo, hoje a reunião está ecléptica. E temos com isto a certeza de que, sem dúvida, esse favorecimento dá lugar e passagem para o setembro que até agora foi aqui desdobrado. Estou vendo que quantos que deveriam estar não estão. Bom, mas o que vale é aquilo que está aqui formulando energias poderosas. Fala-se muito nessa época, no dia do finados. É interessante que se leva às vezes uma vida inteira maltratando, xingando, desprezando um ser até que um dia ele desencarna. E depois que ele desencarnou, ele passa a ser coitado e faz prece, manda rezar missa. E eu sei, caríssimo filho, eu não compreendo, até hoje eu não consigo entender o comportamento humano nesse sentido. É difícil. O bem que se quer, ou então, é como diz outro, o nosso Zenando é claro, tanto faz que se mande para o céu,
aqueles que merecem, como também é de direito mandá-los para o inferno aqueles que querem ir para lá. Não é verdade? Eu não estou nada vergonhoso, só palavras. Eu que vende nos ensinando só palavras, mas ele ainda usa do vernáculo assim material. Então, isto pode ser contundente e não produzir um efeito dentro de um trabalho espiritual, mas eu quero que consintam e entendam. Os espíritos, eles não têm qualquer determinação de qualidade para poderem se apresentar no campo espiritual. Quando estão evoluídos, todos são iguais. Encontramos uma porção de seres importantíssimos, coligados com outros que viveram no ostracismo, na suprema ignorância da humanidade. Então é preciso que se entenda isto. Agora, existe uma grande diferença do espírito que parte, levando consigo conhecimentos do mundo espiritual, e consegue então, através de um portal, encontrar o caminho e seguir em direção à luz. Difere muito dos que, remitentes, neurastênicos, maldosos, ficam arretidos no campo material e se negam de ser conduzidos. Sabia que tem espíritos que não aceitam de ser levados da cá para o mundo espiritual? São ligados à matéria? Ligados e continuam ligados às paredes de suas casas, de seus castelos, isto e daquilo. Por essa razão é que existe aquela introdução de certas correntes negativas que produzem uma série de efeitos. O que acontece no decorrer do tempo passar com esses espíritos da saudade? Como que acontece com o tempo? Vai passando o tempo e eles... O tempo não existe. Para eles tanto faz como tanto fez. Não existe noite, não existe dia. Existe aquele princípio de dizer, não, hoje eu não estou lá para fazer, não, mas eu daqui posso fazer pior. Sim, mas então, faz isto, faz aquilo. Ele vai ter, praticamente, às vezes, que lutar contra poderosos guerreiros com escudos de luz, mas sempre arranja jeitinho daqui da colada está criando prejuízo para isto e para aquilo. Quando eu digo no passar do tempo, eu digo na deterioração do seu espírito. Acontece que tanto fica dessa forma que ele vai exaurindo a sua capacidade personal e o seu perispírito, então ele se transfigura a tal ponto em que ele não se nota mais como um ser aparentemente humano e começa a descer. Então é esse descenso que os leva aos estados embrionários. Sabe disso? Não para esses estados embrionários, a ponto de ficarem arretidos como se fosse um pequeno carvãozinho escondido no fundo de uma mina, até o instante que ele então tem a chance, por uma razão ou outra, motivado até por seu espírito de luta, de levantar-se e recomeçar tudo de novo. Não pense que é fácil, não pense que é fácil. Até se arranjar o direito, até o espírito adquirir o direito de chegar e se introduzir num espermatozoide, para que ele possa, então, proceder o reencarne, ou aquilo que seja, além da reencarnação, caríssimo filho, uma distância equivalente daqui à última estrela do cosmos. É até interessante quando o senhor fala da imantação do campo do espermatozoide no seu espírito reencarnado. Nós sabemos que... Sim, porque os espermatozoides são proteínas, digamos assim, que estão no organismo. Elas são da mesma forma, digamos, que o líquen dentro dos oceanos. São milhões, mas elas não têm
vivem por uma forma de osmose. Não é que vivem, eles se condensam, mas adquirem somente vida quando há a imantação de um espírito. Então é quando esses espermatozoides adquirem a sua força e passam para um outro campo, um campo que chamamos de paramaterial. Compreende? Então ele dentro do organismo humano, do homem principalmente, ele vai ficar acumulado como se acumula-se um exército, que vem um, vem outro e fica aquilo aglomerado. Então esse exército, certos contingentes são levados praticamente a adentrar em luta e em propulsão. Quando nessa propulsão, aquele que tem a maior facilidade ou aventura se conjuga com um ovo e aí se procede à natividade. É bonito, não é bonito? E temos que olhar por esse lado, porque a natureza, o homem desperdiça praticamente milhões desses contingentes que não se perde, sabe? Não se perde, porque a parte etérea, porque tem a sua essência etérea, ela vai novamente ao princípio fundamental da criação para se proceder na escala evolutiva o que eu estive narrando. Compreenderam? Doutor Valente. Ou alguma dúvida? Não. Voltando nesse aspecto claro de reencarnação, sabemos que, pelo que se fala, existe uma... É mais, caríssimo filho, perdão. É mais, o óvulo da mulher, sem ser fertilizado, ele pode ser captado. Sabia que se podia, através desse óvulo, produzir coisas esplendidamente fantásticas. Já se tem, a célula tronco vem disso, né? Não vamos discutir. Agora, será que o homem está com a mente preparada para poder fazer este caminho evolutivo? Eles têm estão no caminho. Agora, qual a direção que eles vão dar? Qual a diretriz? A diretriz que vão... que irão organizar isso? Aí esperamos que sejam pessoas realmente com vontade de mudar. Porque isto proporciona, caríssimo filho, ao astral inferior, é muito mais fácil para eles escolher e se introduzir. Aí teremos novamente o reencarne de muitas mentes maléficas, elas virão esse... E o que fazer então? Porque é perigoso. Da mesma maneira que é um conhecimento. Meu filho, a natureza é algo muito bem concatenado, perfeito. O Criador não fez isto por distração, absolutamente. Então, acredite, a coisa vai virar. Vai, isso, aguarde, não estamos autorizados a falar, mas vai haver, e já está havendo, uma grande reviravolta nesse sentido, a ponto de que tudo será conjugado nos lugares adequados, por lentes adequadas e perfeitas. É uma lei. O senhor falou que, através desses experimentos que eles estão fazendo, pode vir a reencarnar muitas mentes maléficas. Mas assim, eu queria entender, porque a reencarnação não segue todo um processo, um preparatório. Então, de que forma que eles vão conseguir fazer isso, esses espíritos? Caríssima filha, a reencarnação dentro dos proclamos altamente espirituais, ela se processa dentro disto. Um espírito que está numa colônia da remissão e por uma série de razões gostaria de retornar, escolhe ou então identifica o lugar onde ele poderia surgir. Aí então vamos ver esse mérito, e isto é equilibrado por essa forma de expressão divina. Mas não esqueça que fora dessa expressão divina existe
a força negativa, que é equivalente, e tem seus valores que não podem ser depreciados, e é por essa razão, eu filha, há uma diferença grande entre a madeira bruta e o que dela sai, a serragem, não existe? Sim. E da mesma maneira, a serragem acumulada, ela faz um tipo de uma forma de madeira que parece que é coesa, mas nunca é a estrutura perfeita da madeira que saiu da árvore. E era tudo que esses espíritos queriam, né? Caríssima, é isso que estou dizendo, o orbe. Essa é a oportunidade, né? A Terra está numa forma de escala ascensional e vai passar por ela, indubitavelmente. E estes são os efeitos, sem dúvida. Compreendido? Doutor, sobre esse assunto, nós estamos de reencarnação, a gente se lê muito, por exemplo, que a pessoa que permanece no mal, ela deteriora o seu perispírito, deforma ele. E quando isso já, ele reencarna, Ele vem com aquelas... com as deformações, vamos dizer assim. Não é bem desta maneira, não é que vem. Não é que vem. É que fica faltando determinadas características vibratórias para produzir, por exemplo, braços perfeitos, pernas perfeitas. E, então, veja, é uma questão de ordem vibratória que está ligada a cada um, à individualidade de ordem espiritual. Porque não sei se o meu conceito está correto. O corpo, na realidade, seria, nesse instante da concepção, ele é perfeito. Porque Deus cria tudo perfeito. Não, nem todos. Não, aí é que está o erro, não se pode pensar dessa maneira. Deus criou tudo perfeito. Depois da criação feita por Deus, Ele deu oportunidade ao homem, à sua semelhança, dar continuidade a essa forma evolutiva. Mas, caríssimo filho, se vai fazer um licor dentro de sua casa, vai fazer um pão, ou seja, lá um doce, se errar nas medidas corretas, o que acontece? Estraga. Compreendeu? Eu sim, o que eu queria concluir, por exemplo, no momento da concepção, ali tudo está perfeito, mas quando o corpo, a matéria começa a se manter com toda essa codificação do perispírito, é que começa a se manifestar as deformações, não seria isso? Nossa, as deformações, ele está dizendo a estética orgânica. Não, doenças, tudo, né? Essas manifestações justamente são pela falta de magnetização de ordem cósmica espiritual. Ou seja, é essa deformação do perispírito que cria Mas esse perispírito já está com deficiência. Com deficiência, né? Então ele, quando se manifesta, ele leva essas deficiências. Perfeito. Agora nós temos... E quando da organização, da ordem criativa, surge, digamos, o feto já se manifesta dentro daquela característica do perispírito. Perfeito. Nesse raciocínio, vamos até estender um pouco, por exemplo, essas mentes malignas. Eles sabem que, vamos dizer, não sei, o seu corpo perispírito vai ter essas deficiências. Eles agem de alguma forma para criar uma condição para que eles possam reencarnar de uma maneira perfeita? Ou existe essa interferência ou não? Porque quando ele permanece no mal, ele tem uma deformação, certo? Sim. Quando ele se vai reencarnar, essa deformação está acompanhando ele. Exato. Então, e como faria, por exemplo, uma mente maligna, ela vem num corpo completamente defeituoso sem poder realizar aquilo que eles querem. Como é que é feito? A matéria é um invólucro. O que vale é a mente. E a mente é algo que não fica deteriorado em qualquer tipo de ser com deficiência biológica. Compreendido? Sim, nós vamos, por exemplo, dar um exemplo. Esse Bin Laden aí, vamos dizer assim, né? Que é um homem que realmente ele é das artes negras mesmo, né? E ele está agindo para que realmente o caos se manifeste, né? Mas estamos diante de uma manifestação
criaram uma força criadora similar à criação divina que se manifesta no mundo material. Por isso que sempre o mestre dizia: reflete a tua face nas águas para que tu saibas quem tu és. Compreendeu? Ou está atrapalhado aí? Não. Alguma pergunta mais das pessoas? Bom, estou vendo que eu já notei muito bem, ótimo. Doutor Beto, vamos supor, reencarna um ser perfeito dentro de toda a preparação adequada. Uma mente maligna pode, a partir disso, após essa reencarnação, Pode afetar. Ali é que está. O ser humano tem que ter consciência plena. Tem que estar dentro de sua atividade corpórea perfeita. Tem que estar acondicionando energias em seus chakras por ordem divina. Se existe um deslize, uma falha, é a porta aberta por onde o ladrão entra. Porque às vezes, assim, no meu entendimento, eu penso assim, muitas vezes eles esperam o momento certo para tomar conta Eles não esperam mesmo. Para eles não existe tempo. Para que eles tomem conta daquele espírito que, vamos supor, naquele ser ele seria perfeito. Para eles é mais uma vitória. Compreendido? Então, um ser que espiritualmente seria dentro do bem, tudo pode, de uma hora para outra, começar a agir dentro do mal. Pode, se ele não for seguro de sua personalidade espiritual, de sua exatidão mental ativa, pode ser. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que são, vamos supor, seriam assim, pessoas boas, normais, só de repente cometer crimes que a gente não consegue entender, né? São as manifestações que eu poderia até dizer o processo da Terra herdou, justamente motivado pelo plantio do próprio homem das coisas erradas. Aí está. E o pior é que, em muitos casos, quando estes desencarnam, eles vão ser da mesma maneira. É por isso que existe essa lei de retorno, para verificar de não se perder nada, porquanto o Criador, a mente superior, não vê seres humanos que possam ser dizimados, destruídos, não. Ele quer que todos se manifestem a ponto de irem se aperfeiçoando, porque ele quer ver seus filhos bonitos e amados, cada vez mais ampliando o seu material de trabalho. E porque a essência nunca deforma, né, doutor Werner? Como? Vamos por a essência divina da gente, que não importa toda aquela parte... Veja bem, essência divina é uma manifestação quando nós, em plena consciência, adquirimos a ideia fixa desse Deus superior e seguimos com amor todas as formas de leis, digamos, que levem a agir corretamente. A essência divina é aplicada nisso, desde que se desvie disso. Por exemplo, aqueles que se dedicam a fazer feitiçaria, por que o fazem? Por que essa força não foi levada para o campo de Deus, o nosso Pai Onipotente? Acho que eles se identificam com aquela maldade, né? É porque não é que se identificam. Eles estão, o pior estão imantados com aquilo. É já uma estrutura negativa que dá, veja bem, a natureza é tão maravilhosa que dá o poder de condensação. Nós chamamos ao etéreo, quando ele adentra na matéria, de condensação. Então, a condensação ela é livre para todos, desde que, com todo esse trabalho de assentos e erros e assentos, se possa aproveitar o melhor sempre. Porquanto essa gama, ela serão praticamente tiradas como ostras do casco de um navio, serão todas tiradas e levadas para lugares, porque no futuro estes seres inferiores
não vão ter mais conexão com o planeta Terra. Sim. Ele terá uma estrutura magnetizada, iluminada de tal forma que tudo nele será surpreendentemente belo. Então, chegando nesse raciocínio, nós sabemos que a criação são níveis de energia. Né? Por exemplo, essas pessoas, como você falou, esses feiticeiros, eles na realidade eles lidam principalmente com as forças telúricas da criação. Porque a criação, quanto mais material ela está, mais ela está aprisionando uma força imensa. Então existe um caos, vamos dizer, nesses submundos, esses micromundos. Então não seria a utilização dessa energia no campo material que começa a desorganizar esse ser espiritual a ponto dele começa a ficar louco, né, sem saber como. Uma loucastra e pura, ela pode viver em águas putrefadas e nascer em toda a sua estrutura, sem qualquer alteração. Mas ela tem que ter essa personalidade espiritual, porque se ela não tiver, né? Estou falando. Então. Por isso que o que estão fazendo acá não é cultivar uma personalidade espiritual à altura. Trabalhando, com certeza, solidificar, né? Espero que ninguém aqui tenha vontade de ser larva. Será? Tem? Porque tem alguns que someiam bastante, vão dar bastante larva. Ok. Bom, estamos chegando ao final da nossa reunião. Por hoje, o que vale é nós agora damos término a esta reunião com uma prece advinda do âmago do nosso Espírito, dedicada a todos esses irmãozinhos inferiores, porque assim o desejam, a fim de que possam evoluir, considerando seu dia de finados a todos aqueles que desencarnaram. Demos as nossas mãos. Senhor Pai Onipotente, sabemos de vossa infinita misericórdia e de vosso intenso amor por toda a obra que criastes. Aqui estamos nós, recordando neste ano e louvando bastante todos os seres desencarnados, por quanto anseiam em ser lembrados. E com isto, Senhor, estamos fazendo que recebam esta higienização energética através de nossas emoções. Pai, pedimos a vos ajuda, vós já nos ajudais tanto. Nós queremos ser fortes e coesos para que a nossa energia possa dar a todos esses desencarnados a paz, a quietude e a serenidade. E que eles, antes de virem perturbar o mundo material, lembrem-se de que acima de suas cabeças está a felicidade eterna no caminho que vos preparastes. Que assim seja. Boa noite para todos. Boa noite. Que a paz do Senhor nos abençoe.